Êxodo, capítulo 39. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de linho fino torcido e de carmesim. E também fizeram as vestes santas para Arão, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez assim o éfode de ouro, de pano azul, de carmesim e de linho torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecer entre o pano azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se juntavam, e as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto do artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, e de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selos, todas com os nomes dos filhos de Israel, e as colocaram sobre as ombreiras do éfode, para serem pedras de memória dos filhos de Israel, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, assim como a obra do éfode, de ouro, de pano azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, e dobrado fizeram o peitoral, e o seu comprimento era de 1 palmo, de largura de 1 palmo, isso dobrado. E engastaram 4 ordens de pedras, uma ordem de 1 sádio, 1 topázio e 1 cardúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem era de 1 safira, 1 esmeralda e 1 diamante. E a terceira ordem de 1 jacinto, 1 ágata e 1 ametista. E a quarta ordem era de 1 turquesa, 1 macedônica e 1 jaspe. Todas eram engastadas em 1 engaste de ouro. Todas essas pedras eram segundo os nomes dos filhos de Israel, que eram 12 tribos, cada uma com o seu nome. Também fizeram para o peitoral obras de cadeiazinhas de igual medida, de obra de trança e ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e as colocaram 2 argolas nas extremidades do peitoral, e colocaram as 2 cadeiazinhas de tranças de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das cadeiazinhas de trança colocaram nelas 2 engastes, e as colocaram na ombreira do éfode, em frente dele. Fizeram mais 2 argolas de ouro que colocaram no peitoral, em sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram também mais 2 argolas de ouro que colocaram nas ombreiras do éfode, embaixo dele, em frente da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, com as argolas do éfode, com 1 cordão azul, para que estivesse sobre 1 cinto de artifício do éfode, sobre o peitoral, que não se apartasse do éfode, assim como o Senhor tivera ordenado para Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, assim como o colar de cota de malha,
e este colar tinha uma borda em volta, para que ele não se rompesse. E nas bordas do manto eles fizeram romãs de panos azul e de púrpura, e de carmesim a fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, colocando as campainhas no meio das romãs, na capa, em roda entre as romãs. E assim fizeram uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em volta de todo o manto, para ministrar, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho torcido para Araão e para os seus filhos, a mintra de linho fino, as tiaras também de linho fino, e os calções também de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido e de fio azul, e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. E também fizeram a folha da coroa de santidade, de ouro puro, e nela escreveram, de selo escrito, Santidade ao Senhor. E ataram ela com um cordão azul, para atar a mitra em cima, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim se acabou toda a obra do tabernáculo e da tenda da congregação. E os filhos de Israel haviam feito tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés no seu Monte Santo. Então depois levaram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, os seus cochetes e as suas tábuas e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro, de tinta de vermelho, e a coberta de peles de texugo, e o véu da coberta, e também a arca dos testemunhos, e os seus varais, e o propiciatório, e também a mesa com todos os seus utensílios, e também os pães da proposição, o castiçal de ouro puro com as suas lâmpadas, que eram as lâmpadas da ordenança, com todos os seus utensílios, e com o azeite para a luminária. E também levaram o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. E também o altar de cobre, o seu tribo de cobre, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios, para uso do tabernáculo, para a tenda da congregação. Também as vestes do ministério, para ministrar no santuário, eram as vestes santas de Araão, e também as vestes dos seus filhos, para administrarem o sacerdócio. E assim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, fizeram desse jeito os filhos de Israel. E Moisés viu toda essa obra, e assim como tinham feito, como o Senhor havia ordenado. E então Moisés os abençoou.